Graça e paz! Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Vamos de Incrível Hulk. Hoje a gente vai falar de livros sobre batalha espiritual e também um pouquinho de liderança. Vamos que vamos aí. Bem-vindo, Elaine, bem-vindo todo mundo que está chegando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. A gente está na semana onde eu estou falando de livros, desvendando livros. E isso é muito importante, né? A gente se alimentar com livros, se alimentar com a palavra de Deus, se alimentar com livros que edificam nossa vida espiritual. Isso é muito importante. Glória a Deus. E aí, pessoal chegando. Aí a Shirley, a Elaine, a Lê. Vamos lá, vamos convidar a gente para tomar café conosco? Marca aí, vai marcando. Marca aí, você pode convidar 50, tem café para 50 pessoas. Glória a Deus. Enquanto o pessoal está chegando, tira um print de tela aí se você está tomando um cafezinho e posta, escreve ali, me marca lá, @ap.rafaelaugusto, o hashtag Alusmundi. Vamos que vamos. Paz Diva. Elisandro também chegando. Vamos lá, hoje eu vou falar de livros de liderança e livros de batalha espiritual. Já vou pegando aqui alguns, tá? Ontem eu falei sobre cura interior, livros de cura interior, foi muito bom, né? Semana que vem a gente volta com a segunda edição do Na Rota da Adoração. E vamos ter convidados muito especiais, então fica ligado. Domingo eu já libero o flyer aí para você ver quem vai estar com a gente. Só tem uma coisa para te falar, vai ser muito especial, muito especial. E a gente está nesse tempo entre temporadas, tá? Eu acabei de terminar 100 lives de ministrações, 100 ministrações. Que foram as 100 perguntas de Cristo. Tá? 100 perguntas de Cristo. E o fruto dessas lives foi o curso online 100 perguntas. Então no link da minha bio, quando você clica lá, você vai ter acesso a duas informações. Uma delas é o curso 100 perguntas. Tá? Então você pode adquirir esse curso. E fazendo isso, não só você sedimenta o conhecimento, você aproveita mais ainda daquilo que você já viveu nos 100 perguntas, mas também você pode colaborar, né, com esse projeto, com esse trabalho, adquirindo esse material aí. Então, se você clicar no link da minha bio, vai estar lá duas informações. Uma é do curso 100 perguntas, tá bom? E o outro é para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Então, o nosso grupo do Telegram, ele existe para a gente fomentar assuntos relacionados à Palavra de Deus, relacionados a cada um de nós, para a gente se conhecer mais pessoalmente e também promover atividades exclusivas para o pessoal do grupo. Dentre elas, amanhã a gente vai ter um encontro pelo Zoom, que é esse aplicativo de reuniões virtuais, né? E ali no Zoom a gente vai decidir os temas ou o tema da próxima temporada do Café com a P, certo? Então, se você quer colaborar, se você quer fazer parte dessa história, dizendo o que você
sente necessidade de ser ministrado, aquilo que você gostaria de ouvir, né, da parte de Deus, através da palavra de Deus, nos Cafés com AP, então entra no grupo do Telegram e assim você vai receber um link para participar da nossa reunião pelo Zoom, tá bom? Qualquer dúvida, simplesmente me pergunta também aqui no particular, certo? Bom, no meu link da bio tem essas duas opções, a opção do curso Sem Perguntas de Cristo e a opção de entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Vamos lá, vamos falar então, vamos começar falando um pouquinho sobre liderança. Eu vou pegar aqui alguns livros sobre liderança, tá? Eu estou vendo aleatoriamente, tá, gente? E também não estou ganhando para fazer isso, tá bom? E não é porque eu mostro aqui determinados livros que eu concorde 100% com o autor do livro ou com o que ele escreveu, tá bom? Então, por exemplo, eu gosto muito de livros que enumeram, por exemplo, X características, X razões, isso aí eu gosto muito, né? Eu vou pegar aqui alguns, por exemplo, do Mike Murdock, vou pegar aqui um do Bob Breiner, vou pegar aqui um aqui, John Maxwell, mestre em liderança. Legal, vamos falar desses aqui, tá? Vou pegar esse aqui também. Esse aqui porque me perguntaram sobre pequenos grupos. Eu quero falar. Vou começar por ele, antes de entrar, como só tem ele, né? Me perguntaram um pouquinho sobre as questões de pequenos grupos. Eu nunca fiz parte de igreja celular no Brasil. Acho que tem bons exemplos, bons modelos. Tive muito próximo de pessoas que tiveram excelentes experiências, tá? Mas eu li o livro, esse livro aqui, A Chave para a Multiplicação, do César Castellanos. E sabe o que eu achei muito interessante? É a simplicidade desse livro, tá? Sem determinadas pressões que foram colocadas sobre líderes no aspecto da multiplicação. Ao contrário, César Castellanos escreve aqui que se você não tem nenhum discípulo, você está desobedecendo, mas que você tem que ter um número de discípulos que você consegue acompanhar. Então eu achei muito legal, certo? Ele é um livro, se chama A Chave para a Multiplicação, tá? 144. E ele é um livro muito prático, né? Ele fala do poder dos 144, né? Da visão que Deus deu para ele. Devemos estar preparados para implementar a visão, o líder e os 12, o espírito de conquista, o poder da evangelização, a oferta que agrada a Deus, as 4 chaves para alcançar a multiplicação, né? A fé criadora, a fé na liderança, a fé e os argumentos, depois o poder criador da palavra, a palavra que transforma, e a palavra de Deus fará em nós. Foi um livro que eu li, está até marcado, não cheguei ao final, porque também tem essa coisa de ler muita coisa ao mesmo tempo. Tem muitos anos que eu comecei lendo esse livro. Pode ser que eu tenha terminado e marcado uma página que chamou mais atenção aqui, ó, terceira chave, os milagres, né? Então, só para fechar um pouquinho a questão que o pessoal me perguntou sobre pequenos grupos, tá? É um livro que eu gostei pela simplicidade dele, enfim. Gente, quando eu estava no Brasil, me apresentaram muito mal o Mike Murdock, né? E um dia eu decidi ir num culto que ele estivesse ministrando e vê-lo por mim mesmo. Eu fui muito abençoado, tá? Não significa que nem sigo, nem acompanho ele, mas os livros que eu comprei dele eu gostei muito, tá bom? E um deles é 31 razões porque as pessoas não recebem a sua colheita financeira. Ele tem um estilo próprio de realmente assim, de ir enumerando as coisas e dar questões muito práticas, e eu acho muito legal. Eu gosto muito de temas polêmicos, tá? Porque
porque ontem mesmo eu estava ministrando e falando sobre isso, né? Estava falando sobre o fato de que não é porque tem gente que exagera, tem gente que erra a dose, que você não vai falar do assunto. Então, se você não falar do assunto, que tem gente errando, é perigoso você ser taxado de idêntico a essa pessoa. Então, eu não estou nem aí. Os outros estão aí, pastores, alucinando, falando demais de dinheiro. Gente, o dólar falso não anula o verdadeiro. O ouro mentiroso não anula o verdadeiro. Então, eu falo de finanças à luz da Bíblia, eu ensino, eu aprendi. Gente, eu cresci numa igreja que a gente aprendia em escola dominical a fidelidade financeira. Nunca fui pressionado, nunca me senti apelativamente impulsionado a ser fiel nas minhas finanças. E na época, eu gostava, é interessante o termo, né, a terminologia da época, que o pessoal chamava de mordomia cristã. Quer dizer, mordomia não no sentido que der da palavra de não fazer nada, né? Mas o mordomo também não é o assassino dos filmes do Alfred Hitchcock, né? O mordomo é quem cuida de algo que não é dele. Então, quando a gente entende que nós somos mordomos de Deus, que tudo vem dele, gente, vamos administrar esse negócio. Então, eu não estou nem aí, eu falo dos assuntos que as pessoas têm medo de falar, né? E um deles é finanças. Vamos lá, vamos aprender de finanças. 31 razões porque as pessoas não recebem sua colheita financeira. Comprei o livro, li o livro, marquei o livro todo, gostei, tá? Olha que legal. Vamos lá, reforçando o conceito que eu estou trazendo. Você conhece o livro pelo índice. Capa, muito bom, índice também, né? E contracapa, ok? Então, por exemplo, olha aqui, ó, um método muito americano, muito bom na forma de apresentar as coisas, né? Diz assim, ó. O que você aprenderá nesse livro? A importância de trabalhar no lugar certo para a pessoa certa. Me diz aí que você nunca se sentiu usurpado, humilhado, ultrajado ou inútil trabalhando para uma pessoa que não importa o que você fizesse, nunca estava bom. Aprenda a importância de trabalhar no lugar certo para a pessoa certa. Como dirigir sua semente para um resultado específico. Aí, ó, inteligência. A necessidade de reconhecer os inimigos da prosperidade. Tem gente que arrepia quando ouve a palavra prosperidade. Está na Bíblia, tá bom? Eu não prego uma teologia da prosperidade, mas eu prego uma teologia de prosperidade, pelo amor de Jesus. A importância de uma geração de um grande sonho, que exigirá uma grande fé. Olha, se você acha que você vai fazer algo que você consegue para Deus, você vai ficar limitado a isso. Quando Deus coloca em você um sonho, um desejo muito maior, impossível de você realizar, a primeira coisa, pode ter certeza que é de Deus. Segunda coisa, se você tentar financiar isso sozinho, você vai à falência. Então, o desafio é o desafio da fé. As recompensas do reconhecimento do libertador financeiro designado por Deus para abrir as portas de sua fé. Tem crente que tem medo de recompensa. Deixa de ser bobo. Pelo amor de Deus, com todo respeito, carinho, para com isso. Ninguém está buscando Deus pela recompensa que Ele vai dar. Bom, ninguém maduro, tá? Está buscando a Deus só pela recompensa que Ele vai dar. Agora, negar as recompensas que Ele promete para quem buscar Ele, aí é outra história, tá? Deus, Ele quer que você o conheça pelo que Ele é, o ame pelo que Ele é. Agora, Ele, por ser quem Ele é, Ele te presenteia, Ele te mima. O mesmo Deus que não nos priva de sofrimento, tá? Deus não vai te privar de sofrimento. Põe isso na tua lista. Deus não poupa os seus heróis. Então, Deus não te priva de sofrimento. Ele não tem prazer no sofrimento, mas Ele tem propósito. Agora, esse mesmo Deus, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, Deus, Ele te recompensa. Olha, existe uma infinidade de recompensas para quem é fiel, para quem anda conforme a graça, para quem obedece, etc. e tal. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, para de abrir mão da recompensa, tá?
Livro como esse aborda isso. Cabe a você botar o equilíbrio nessas coisas. Os resultados por você cooperar com as instruções de um mentor financeiro designado por Deus para abençoá-lo. É isso aí. Então tem gente que acha que fica só na esfera da igreja, né, achando que Deus vai atuar só ali, e esquece também que Deus quer atuar nas demais esferas da vida e da sociedade, dentre elas finanças, por exemplo. Então, aqui vai trazendo títulos, né, como muitas pessoas jamais sonham grande o bastante para requerer um milagre financeiro. Não acreditam que a sua renda venha de Deus, e sim do chefe de um trabalho, e por aí vai, né? Os livros do Mike Murdock têm muitos capítulos, tá? Esse aqui tem 31 capítulos pequenos, mais ou menos, mas muito bons, tá? Vale muito a pena refletir. 31 razões porque as pessoas não recebem a sua colheita financeira. É um livro legal, muito interessante, tá? Hoje de manhã eu estava pensando no versículo da Bíblia que fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nossa, isso é um convite desafiador. Primeiro, tem que querer. Tem gente que não quer. Ah, não quero nada, minha vitória no céu. Tá bom, querido, você vai ter sua vitória no céu. Agora eu também quero vitória aqui, gente. Quero vitória aqui, vitória lá, né? Se tiver que escolher, eu quero só lá. Agora, se eu puder ter as duas, eu vou querer ter as duas, tá bom? Tem gente que vive uma falsa modéstia, um cristianismo com falsa humildade, tá? E ninguém está aqui na ostentação, não é isso não, tá bom? É uma questão de cuidado, de provisão, de cuidar de você, de cuidar da sua família, e Deus, Ele é maravilhoso nisso, né? Quando Ele falou das coisas básicas, Ele disse que Ele alimenta as aves dos céus, e nem Salomão, como em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Deus podia ter dito assim: eu vou te cobrir do frio. Mas Deus decidiu falar assim: olha, eu vou te vestir de um jeito que nem Salomão se vestiu. E Ele está trazendo isso para coisas básicas. Cabe a mim e a você querer, né, se quiser, e ouvir, obedecer. E aí a gente vai provar o bem dessa terra. E não é ficar rico, gente, que eu tenho dito que riqueza é muito relativo, viu? Você pode achar que é rico e de repente encontrar alguém que é 3 vezes mais rico, e aí? Não, prosperidade não é rico. Prosperidade é alguém que adquire e distribui riquezas, sabe? São pessoas que conseguem descobrir, manifestar pequenas fontes e começam a repartir, e essas fontes se transformam em rios. Isso é maravilhoso. E aí entra aqui, ó, por exemplo, o empreendedor fora do comum, também do Mike Murdock. E ele fala aqui, ó, segredos para a realização de atos extraordinários. Então, ele fala muito sobre essa questão do empreendedor, né? E hoje o Brasil está em alta muito boa, porque tem muita gente aí realmente se fortalecendo, gerando recursos, distribuindo recursos com empreendedorismo digital, né? Então, esse é um livro muito legal que desafia, né, o cristão ao empreendedorismo, né? Por exemplo, com títulos como Aprenda a distinguir o que é importante e o que não é importante. Esteja disposto a ir onde nunca esteve antes. Crie um ambiente que o mantenha estimulado, valorize e proteja aquilo que o fascina. Ouça o conselho de outras pessoas antes de tomar decisões. E por aí vai, né? A veia dele é sabedoria. Isso é muito bom. Gente, eu amo as coisas sobrenaturais, dons do Espírito e tudo isso, e minha vida é imersa nessas coisas. Mas você não pode cair no erro de achar que esses assuntos sobre administração, sobre organização, não são espirituais, tá? Eles são tão espirituais quanto qualquer outro assunto. Aí, olha aqui, ó, Bob Briner, Sabedoria e Negócios, os métodos de administração de Jesus. Com 12 executivos, ele criou a maior empresa do mundo, né? É muito legal esses títulos desafiadores. Este livro estuda situações que ocorrem no dia a dia de qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança, desde a dona de casa, que necessita manter as tarefas e a disciplina doméstica em harmonia,
até o executivo de uma grande empresa. Você já parou para pensar nisso, gente? Talvez só no Brasil, não sei. Existe um desprezo muito grande com a administração do lar, né? Como se fosse uma coisa inferior. Mas em outros países existe um reconhecimento muito grande, certo? Porque quando o cônjuge sai para trabalhar e o outro fica em casa, né, em geral a mulher, ela mantém uma estrutura que permite o marido ou o cônjuge estar fora de casa, trabalhando e conquistando em outras áreas. Então, a administração do lar requer muita organização, administração econômica, financeira, para administrar o recurso focado em mantimentos, materiais de limpeza, as coisas básicas. Eu admiro demais, demais. Tem pessoas, eu estava vendo algumas pessoas no Instagram, pessoas que eu admiro muito, e pessoas que têm o dom de organizar lugares. Sabe, tem gente que chega numa casa, numa igreja, num lugar, gente, já sai colocando uma flor, já sai arrumando, reforma, manda fazer um tapete personalizadinho, um negócio. Gente, isso é um dom, sabe? Então, cada um tem um chamado, tem um propósito na face da terra. E aqui é muito interessante ele citar isso aqui, tá? Então ele fala, até o executivo de uma grande empresa cujos problemas chegam à sua mesa exigindo soluções rápidas e eficientes. Eis uma grande pergunta respondida por este livro. Quais foram os princípios administrativos de Jesus? Tem crente, acorda aí crente, tem crente que acha que tudo é no espontâneo, sabe? Tudo é no espontâneo, eu até costumo brincar, né? É o instantâneo, sabe? O cara acha que Deus está agindo só se for no instantâneo, sabe? No espontâneo. Olha, eu sou músico desde antes dos meus 15 anos de idade, né? E uma das coisas mais maravilhosas de se ver é um músico improvisando. A improvisação é um estudo rico e aprofundado na área da música. E improvisar não é chegar lá e sair vomitando um bando de nota aleatória. Para o cara improvisar, ele tem que estudar muito, ele tem que adquirir vocabulário, ele tem que ter percepções aprofundadas, sabe? De harmonia, de melodia, de ritmo, de improvisação. Isso significa o seguinte, não é chegar ali e é instantâneo. O cara adquiriu vocabulário para fazer aquilo. Ele estudou para ser espontâneo, tá? E eu trago esse exemplo para a vida espiritual, sabe? Tem muita gente que simplesmente acha que vai chegar ali, dobrar o joelho e vai fluir. Então tá bom, então experimenta. Veja quantas horas você precisa se dedicar à oração, ao jejum, à leitura da palavra, à entrega, à rendição, ao esvaziamento de si mesmo para se encher da palavra de Deus ao ponto de você fluir. Sabe? Eu digo para você com respeito à minha vida, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho mais de 500 lives feitas nas redes sociais. Aí tem gente que olha e fala, uau, que coisa fácil. Não é. É fruto de quê? De uma vida de leitura, de uma vida de oração, de uma vida de dedicação, de uma vida de estudo, para chegar diante de você e falar aquilo que Deus está trazendo no coração, de alguma maneira, seja ela espontânea ou preparada. Então, livros como esse aqui, ó, por exemplo, Os Métodos de Administração de Jesus, né? Hoje eu estou aí, para quem está entrando, Eduardo Aires, Marisa, bom dia. Eu estou na semana de livros, estou falando sobre os livros que eu tenho aqui comigo, livros que eu li, que eu leio, e indicando aqui alguns livros. Não estou ganhando nada com isso, a não ser experiência. E aí o que acontece? A pergunta desse livro é: quais foram os princípios administrativos de Cristo? É lógico que Jesus usou metodologia, gente. Ele estava conectado com o Pai o tempo inteiro para ver e ouvir o que o Pai Celestial estava fazendo para ele fazer também, certo? Mas a gente vê o seguinte, que o que ele fez mudou a história da humanidade, dividiu entre antes e depois dele,
foi algo realmente duradouro, tá? Com riquezas incalculáveis, números impossíveis de avaliar, lealdade de muitos dos seus membros e outros que chegaram a dar a vida pelo que ele instituiu. Distribuição. Planeta, gerações têm recebido a palavra de Deus. Gerações. Então, muito interessante o livro, tá? E o Bob Briner é presidente da ProServe Television, tem mais de 36 anos de experiência em marketing e negócios internacionais. E é muito bom, legal demais. Para a gente fechar aqui livros de liderança e entrar em batalha espiritual, e aí a gente fecha a semana de livros, tá? Tem esse aqui que é muito legal, apliquei ele em Porto Alegre, na época de Porto Alegre. Muito bom, muito bom. O Edilênio está escrevendo aqui, fala Ed, esse eu li, é ótimo. Para quem tem empresa, então resume tudo. Jesus foi um divisor de águas na área, muito bom. Maico está chegando aí também. Quem é que está aí, gente? Vamos ver aqui um pouquinho. Isa Prata, Luiz Eduardo, Cristi, Resgatando Almas, bem-vindo aqui no Café com AP. Muito bom. Beleza. Beleza, semana de livros, gente. Estamos falando aqui espontaneamente de livros, tá? E que é espontaneamente mesmo, viu? Semana que vem a gente volta com a Rota da Adoração e a gente, nesse meio tempo, está descansando um pouquinho e se preparando para a próxima temporada do Café com AP, com ministrações devocionais para você. 17 leis incontestáveis, 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, John Maxwell, referência mundial em liderança, tá? Então ele fala aqui, uma equipe unida jamais será vencida, né? Olha que legal. E mesmo que você não aplique isso na vida ministerial, o que você deveria fazer, aplica isso na sua empresa, aplica isso na sua equipe de vendas, né? Fala aqui, os princípios vitais do trabalho em equipe, seja no trabalho, no esporte, na família, na igreja, na educação. Nem sempre são conhecidos por seus líderes e membros. Se fossem realmente conhecidos e compreendidos, essas equipes estariam sempre no topo dos seus ramos de atividade. Olha que legal, imagina, vamos implantar esse negócio em casa, na família? A economia globalizada e a competição feroz deste novo século exigem de empresas e outras entidades uma capacidade de interação muito grande, com altos níveis de energia e empenho. Principalmente agora, tá, gente? Eu acho que eu até baixei um e-book, não sei de quem, falando sobre equipe virtual. E achei isso muito bom, né? A Emília está perguntando qual o nome do livro anterior. O livro anterior é esse aqui, ó. Os Métodos de Administração de Jesus, tá? De Bob Briner, ok? Então, olha aqui, ó. Esse aqui, né, 17 incontestáveis leis de trabalho em equipe, traz a pergunta, o que determina o sucesso da equipe? Será que é o entrosamento, liderança forte, submissão ao chefe, participação nas tomadas de decisão? Eu apliquei isso aqui em Porto Alegre com o Ministério de Louvor. Na época, a gente tinha ali 26 membros do Ministério de Louvor e a gente foi semanalmente passando aí durante 17 semanas falando, ministrando, usando questionários. Foi muito legal, foi muito bom, gente. E aí, olha que interessante, ele fala aqui, ó, vou dar uma passadinha aqui, esse livro é bom demais, tá? É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Se chama Lei do Significado, né? Então ele vem abordando qual é o seu sonho, né? E mostrando que sozinho você não vai conseguir realizar. Lei da Perspectiva Global fala que o objetivo é mais importante que a função. Então, quando a gente entende isso, a gente tem uma perspectiva global e tira um pouquinho o foco egocêntrico, né? Para quem está entrando aí, estou na semana de livros. Estou falando sobre 17 leis incontestáveis do trabalho em equipe.
Olha que legal, a lei do nicho. Todos os participantes têm um lugar em que contribuem mais. Principalmente igreja, gente, tem um uso capião de ministério de louvor. Já viu isso? O indivíduo desafina batendo palma. O cabra não sabe contar até 4 na mesma velocidade, mas diz que tem chamado para o louvor. Entra, faz uso capião do lugar, não sai nunca mais. Jesus Nazaré, nem... Olha, você expulsa demônio, mas não expulsa o irmão daquele lugar. O cara é intercessor, ele é intercessor. Você precisa que ele cante, ele dá 2 passos para trás, levanta a mão, começa a orar. É a pessoa certa no lugar errado. Quer dizer, tem que chegar para essa pessoa, destituí-lo do cargo e dizer, vá para a intercessão, que lá você contribui. Mas, às vezes a gente está querendo estar num lugar que Deus não tem a gente para aquele lugar, né? Lei do Monte Everest, que ele fala, quanto maior o desafio, maior a necessidade de trabalhar em equipe. Aqui é muito legal, porque ele mostra aqui na história de alpinistas que subiram o Everest, que para uma pessoa chegar lá em cima é um trabalho de 300 pessoas, para um cara chegar no Everest. E muitas vezes é só esse cara que leva a glória da bandeira fincada no pico. Mas na verdade 300 pessoas trabalharam para que aquela pessoa chegasse lá. Né? Lei da corrente, que fala que a corrente arrebenta no elo mais fraco, então vamos fortalecer o fraco. Né? Lei do catalisador, equipes vencedoras possuem membros que fazem as coisas acontecer. Então é muito legal. Vocês já viram um vídeo do Seneca. O nome do vídeo é The Golden Circle, o Círculo Dourado. É muito legal, sabe? Ele vai falando desse poder catalisador, de pessoas que influenciam outras pessoas. É muito legal, muito bom. Lei da bússola, né? A previsão orienta e dá confiança aos membros da equipe. A lei da laranja estragada, né? Atitudes corrompidas podem arruinar uma equipe. Então o cara tá podre, apodrecendo os outros, né? A lei da confiança. Então, ninguém faz nada. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvi, que é um voluntariado, né? Os 7 Cs do voluntariado, que eu falo sobre esses 7 Cs. E o primeiro deles é confiança. Ninguém faz nada com quem não confia. A lei do preço a pagar. A equipe deixa de alcançar seu potencial quando não paga o preço. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão cristã. Tem muitos paradigmas cristãos que você tem que pegar a marreta do Chapolin Colorado e destruir. E um deles é, Jesus já pagou o preço. Eu não preciso pagar mais nenhum. É lógico. Não estamos falando de salvação, não, abençoado. Nós não estamos falando de salvação, não. Você nunca vai pagar um preço de salvação. É igual a música. Eu nunca saberia o preço. Estou falando disso. Salvação foi de graça para você e para mim. Mas para Deus custou tudo. E você recebe essa salvação pela graça de Deus. Agora, seguir Jesus vai te custar tudo. Ser discípulo de Jesus vai te custar tudo. A salvação é de graça, mas a unção custa caro. E tem gente que admira e inveja o que você tem de Deus, mas quando pega uma calculadora carnal e humana, ele desiste de conquistar aquilo que você conquistou. Então é melhor essa pessoa sentar e criticar. Por quê? Porque ela não tem coragem de fazer o que você fez. Então existe sim um preço a pagar para viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Tá? Se não fosse assim, Jesus não diria, nesse mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, ponto. Jesus não continua dizendo, eu venci o mundo, vocês vencerão. Ele não diz pra gente que a gente ia vencer. Ele inseriu a gente na vitória dele. Por isso que ele chama a gente mais do que vencedores. Né? Vamos lá. Vocês estão rindo, né? Vocês riem às minhas custas, que eu sei. Olha aí, ó. A lei do placar. A equipe pode fazer ajustes quando não sabe onde está. Então, também no meio cristão, vamos acabar com esse negócio? Vamos mudar esse negócio, tá? Porque eu odeio. Olha que eu tô na cura interior com vocês, meu divã aqui. Eu odeio quando o povo fala assim, porque crente, não. Isso é crente fajuto. Crente verdadeiro somos eu e você que não aceita esse papo furado de crente vagabundo, fajuto, sabe? Então, tem crente que fica exigindo que a gente chegasse com tudo perfeitinho e pronto. E não estão dispostos a mexer um dedo
Isso é religioso, que precisa se converter, sabe? Precisa se converter, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que ouvir, obedecer, testar e corrigir percurso. Se tiver algum religioso no caminho falando, mas tinha que ser sido feito desse jeito, aí eu tenho um lema, ou para alguns um dilema. Eu tenho um lema para quem trabalha comigo: quem dá opinião faz. Quem dá opinião faz. Por quê? Porque se você está vendo o que está faltando, é certo que Deus te levantou para resolver aquele problema. Agora, você não vai resolver sozinho, você vai resolver debaixo de orientação. Se Deus me colocou em níveis de autoridade sobre circunstâncias e pessoas, eu costumo trabalhar da seguinte forma: tem coisa que eu digo, pode fazer, faz como você quiser e depois apresenta. Outras eu digo, olha, você pode fazer, tá? Mas você tem que seguir tal propósito e tal modelo. A pessoa não gostar, gente, desculpa, né? Sabe, é muito fácil criticar, é difícil a pessoa chegar no lugar onde você está ali exercendo liderança. Por quê? Tem gente que ainda não amadureceu, não sabe, que é mais fácil obedecer do que mandar, viu? É muito melhor ser o vice. Ser o atual é complicado, ser o presidente é complicado, ser o vice-presidente é mais fácil, sabe? Agora, tem gente que não entende isso. Enfim, lei da identidade, né? Valores em comum definem a equipe, lei da comunicação, lei da vantagem, lei do moral elevado, lei do dividendos, né? Muito bom, gente. Esse livro é fenomenal, as 17 incontestáveis leis de trabalho. Bom, fechamos um pouquinho aqui a questão de livros sobre liderança. Tem muita coisa boa aí, tem muita coisa para você adquirir. Agora eu quero alertar o que eu falei ontem, tá? Não cai no erro de entrar numa obesidade intelectual ou espiritual, que é adquirir muito conhecimento para ficar elucubrando, ficar ali e não chega a lugar nenhum, não aplica nada. Gente, você tem que adquirir e aplicar, porque a sabedoria vem através do conhecimento aplicado. O grande desafio é você pegar um livro fenomenal como esse e entender como você vai equalizar com a equipe que você tem na sua mão. Às vezes a gente olha para outros homens de Deus, mulheres de Deus, que estão fazendo coisas extraordinárias. E aí a gente... O Edilene está mandando mensagem aqui para mim, que ele queria um espelhinho, né, para eu ver aqui o livro. Desculpa, Ed, até li ao contrário, tá bom? Aqui, ó, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, tá? Aí o que acontece? A gente vê determinados líderes que estão há 20 anos, mas de repente a gente só pegou o vídeo da pessoa hoje. E aí você olha, a pessoa é fenomenal. E você acha que a pessoa deu play e viveu aquilo instantaneamente. E a pessoa está trabalhando naquilo, sabe? 20 anos para chegar ali. Nós temos aqui profissionais, com certeza, que estão na nossa live, na área de empreendedorismo, que os outros sabem te julgar muito bem. Falar, fulano faz tal evento na cidade, faz tal atividade, e critica, mas não sabe que para você fazer aquilo, quanto tempo levou, quanta gente envolvida, quanta energia, quanto recurso, não é verdade? Bom, e aí a gente entra nas questões de batalha espiritual, né? Batalha espiritual é um negócio que não tem como escapar, gente. Você não pode achar que é videogame, né, e pensar que também vai ficar naquele afã de Ghostbusters, né, expulsar demônios. Ou também não pode entrar no erro de pensar assim, eu não vou mexer com o diabo, ele não mexe comigo. Não, eu não tenho que lutar. Já ouvi o homem de Deus falar esse tempo aí. Não, você não tem que lutar. Meu pai, eu fico indignado. Eu me pergunto onde esses caras estão botando a Bíblia. Efésios 6, 10 em diante. Efésios 6, 10. A nossa luta, então diz que tem uma luta. Não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, espíritos malignos na região celestial.
Então existe uma luta, tá? Judas escreve assim: quando eu tentei escrever sobre a fé comum, me vi obrigado a falar sobre a batalha espiritual. Pelo amor de Deus, se você está no caminho certo, você vai oferecer ameaça para o diabo. E aí você em algum momento vai cair no combate espiritual, né? A pastora Fernanda está dizendo aqui, ó, tá brincando, né? A gente guerreia todos os dias, sem um dia de trégua. Mas tem gente, pastora Fernanda, tem gente que tem a cara de pau, sabe? Tem que ungir com óleo de peroba, de falar, não, a gente não tem luta, não tem que lutar contra ninguém, não. Gente, eu só pergunto se essa pessoa teve alguma experiência de batalha espiritual, porque tá cheio de Saul. Palavra forte, experiência fraca. Argumento forte, experiência fraca. Saul, eu gosto tanto desse exemplo, sabe? Saul é o seguinte, estava lá com os exércitos, é a cena de Troia, tá? Eles em cima do monte, os inimigos em cima do outro monte, o vale no meio. Aí aparece Golias. Tá? Todo mundo sabia que Golias tinha mais 4 irmãos do mesmo naipe, do mesmo tamanho. E aí, ele vem e afronta o povo de Israel. A Bíblia fala que Saul ficou com medo, todo mundo ficou com medo. O que leva um rei de uma nação a entregar o mano a mano na mão do menininho, ruivinho, sardentinho, pastor de ovelhas. É o medo, é a falta de não ter o que fazer, não tem opção. Mas o argumento era forte, veste aqui minha armadura, olha só, porque o Golias é um cara treinado desde a juventude, e você, rapaz, você estava com medo na sua tenda, continua lá dentro, deixa que eu resolvo. Então, tem muita gente que tem argumento forte, experiência zero. Aí a pessoa vem falar de batalha espiritual com você, e se a pessoa, sabe, nunca enfrentou, eu brinco, tá, gente? Nunca enfrentou nenhum Exu caipira, entendeu? Nunca enfrentou nenhum demônio pé de chinelo, sabe? Mas tem argumento fortíssimo. Agora, eu vou te mostrar alguns livros. Não sai você comprando e achando que são os Red Bulls da fé. Você tem que se alicerçar na palavra de Deus. Se Deus te conduzir para algumas experiências, então peça para Ele te capacitar, né? Muitos livros surgiram nos anos 90, livros fenomenais, alguns deles eu vou mostrar para você aqui, sobre batalha espiritual. E muita gente acabou tendo experiências ruins, por quê? Porque eles entraram no prazer, no êxtase, né, da libertação, certo? E aí as pessoas acabavam se arrebentando, né? Por isso, o caminho é ler a Bíblia e orar. Agora, tem muito livro bom pra caramba nisso aí. Ó, vou pegar só a nata, só as coisas boas aqui, tá? Vamos lá, 3 aqui. Tá bom, vou pegar esses 3 aqui, né? Beleza, vou pegar um Super Power aqui. Eu falei dele no começo da semana, vou falar de novo, tá? Ó, batalha espiritual, gente, tem a ver com cura interior, tá certo? Significa o seguinte, você vai enfrentar feridas da alma e você vai ver que tem demônios usurpando o ambiente, tornando ele mais propício ainda para que eles encontrem uma base legal para agir. E enquanto você não entender o método de funcionamento, você também não tem armamento para... Você não sabe como usar o armamento e tudo que Jesus já te deu na cruz para vencê-los. Por isso, o caminho é sujeitai-vos, pois a Deus, depois resistir o diabo. Tem gente que já quer faca na boca, pular na corda e cair pro fight, né? E não cai nesse erro. É sujeitar-se, pois a Deus, resistir o diabo fugirá de você. E aí a gente vê livros de batalha espiritual, por exemplo, a doutora Rebecca Brown faleceu há poucos dias, né? Meus pêsames aí ao seu esposo, sua família. A doutora Rebecca Brown
escreveu livros sobre o assunto. Eu li os livros dela, vivi experiências semelhantes, né, em alguns aspectos, e digo, é real, né? Muita gente não acredita, mas é verdade. Então, os livros da Rebecca Brown, para quem está a fim de buscar maturidade espiritual e ler, e a nível de conhecimento, faça isso, né? Se você tem dúvida também, não fica à vontade para ler, se cerca de um líder espiritual que possa te acompanhar, ler com você, conversar, né? A gente também vê alguns livros do Daniel Mastral, Filho do Fogo, um sensacional livro. Ele explica que ele escreveu o livro com a mentalidade que ele tinha, reportando a mentalidade que ele tinha na época. Ele já, logo no começo, no final do livro ali, ele já bota uma nota dizendo, eu argumentava tal coisa e a resposta é essa. Muito, muito interessante, tá, gente? Então, dentro dessa visão de equilíbrio, a gente também encontra gente como Ana Mendes, tá? Ana Mendes tem livros tremendos. Por exemplo, esse livro aqui fala de iniquidade, né? Então, poucos sabem, né, o que é a iniquidade, como que ela opera, né? Esse é um livro fortíssimo, né? Então ele fala assim, o que é a iniquidade, o conflito entre as duas sementes, as moradas da iniquidade, como opera e se manifesta, o poder de atração das forças espirituais, a verdadeira justiça liberta da iniquidade, como tratamos a iniquidade, minha oração final por você. É um livro muito forte, muito legal, Iniquidade, Ana Mendes, né? Esse livro é fortíssimo, Operando nas Cortes Celestiais, Robert Henderson, concedendo a Deus o direito legal de cumprir sua paixão e responder nossas orações, tá? É um livro muito forte, tá? Ele fala sobre também o poder da palavra, né? Muito legal. E, gente, eu amo livro de papel. Eu tenho muito e-book, mas eu amo livro de papel, né? Porque o livro de papel também tem essa coisa um pouco assim da arte, sabe? Por exemplo, eu amo mapas. Olha que legal, aqui tem um mapa lindão, né? Os testemunhos dos homens justos aperfeiçoados, né? Enfim, esse livro aqui, Operando nas Cortes Celestiais, ele fala o que é o conflito, os livros do céu, contendendo pelos livros e destinos, vozes nos tribunais, o testemunho do sangue, o testemunho do mediador, o testemunho dos homens justos aperfeiçoados, a voz do juiz. Uau, gente, eu vou até botar de lado, acho que eu vou ler esse negócio de novo. Hein? Muito interessante, tá? Tá tudo conectado, gente, tá tudo conectado, viu? Eu não consigo não buscar, ministrar, tratar uma questão de qualidade de vida espiritual na Terra. Tá? Tem crente que está pensando só o seguinte, tô louco para Jesus voltar e ir para o céu. Eu também, só que enquanto eu estou aqui, seja hoje, seja durante um mês, uma semana, 10 anos, eu quero viver o melhor de Deus aqui. Até porque Jesus só vem arrebatar aquilo que tem identidade com o céu. Então, a gente vive essa ambiguidade que coabitam e apontam para o mesmo destino, que é venha a nós o teu reino e Maranata. Essas duas coisas operam para o mesmo propósito. Porque quando eu falo venha a nós o teu reino, eu estou dizendo manifesta a tua glória na terra em mim e através de mim. E isso acontece através de quê? Cura interior, transferência de maldições para a cruz do Calvário, onde elas já foram quebradas, batalha espiritual, sabe? Posicionamento de acordo com a graça que eu adquiri. Isso existe de você, postura, sabe? Postura, entendeu? Eu não aguento esse bando de... Gente, desculpa, gente, hoje eu tô meio engraçadinho, mas meio indignado, sabe? Eu costumo brincar, né? Tem muito crente aí que só canta o hino do irmão Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né?
Então os caras estão vivendo a vida cristã de qualquer maneira. Gente, isso não é descansar em Deus, isso não é depender de Deus. Descansar e depender de Deus é viver a paz que excede o entendimento. Significa estar tudo em guerra e você está em paz. Você está consciente, você está sabendo e Deus está te conduzindo, você está se lançando, não é apesar dos problemas, é mediante os problemas, certo? Então é por aí, né? Voltando para Ana Mendes, gente, Ana Mendes e o... tem um livro aqui fenomenal, peraí, olha só, Minutos Finais. Cadê? Tá aqui? Não tá aqui, gente, eu deixei esse negócio no Brasil. Não tá aqui. É um livro do marido dela, do Emerson Farrell. Uau, não tá aqui, fiquei triste agora. O Emerson Farrell tem livros muito bons, ele fala de um livro sobre batismo, cara, fenomenal, tá? Olha aqui, o Joel tá falando o negócio certo, é isso aí, ó, deixa Cristo me levar, entendeu? Deixa, só se for a vida Zoe, deixa a vida Zoe me levar, e vai, a vida de Cristo, né? É isso aí. Guerra de alto nível, Ana Mendes, tá? Aprenda a se defender dos ataques espirituais, prefácio, Dr. Peter Wagner. Então, ó, o exército de Deus está paralisado pelo medo. Quem é Ana Mendes? O enfoque correto na guerra espiritual, os diferentes tipos de guerra, quem são chamados para a guerra, os percalços da guerra e ataques do diabo ou obra de Deus. Muito bom livro também, tá? Muito legal, muito bom. Bom, eu quero terminar com um clássico aqui que eu mostrei durante a semana. Ele não trata em si da guerra espiritual, mas ele traz conteúdo. Esse meu tá velhinho, acabadinho, tá? Eu tinha uma versão desse livro dos anos 60 que meu pai tinha na biblioteca dele. Eu dei de presente para um general de guerra no Brasil, o pastor Djalma Bento. E depois um amigo encontrou esse aqui no sebo, comprou e me presenteou. O Zodíaco e a Bíblia. Esse livro é muito... Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, ó, tem até que manusear com cuidado. Quem escreve o prefácio dele foi Arthur Bloomfield, autor do Futuro Glorioso do Planeta Terra, que é outro clássico, tá? Gente, esses livros aí, Futuro Glorioso do Planeta Terra, A Visão, de David Wilkerson, tem que ler essas coisas. De verdade, eu não sou profeta do caos, não, mas estudei a vida inteira livros do Apocalipse e continuo estudando quando eu vejo que eu sei pouco. Agora, não tem como você estar diante da agenda da atualidade e não ver que está se cumprindo as coisas. E quando você pega livros escritos nos anos 60, anos 70, esses caras disseram tudo direitinho, tá? Esse aqui, ó, é o Zodíaco e a Bíblia, tá? Esse livro fala o seguinte: como a humanidade se espalhou sobre a Terra, por que a humanidade se espalha sobre a Terra, astrologia divina versus astrologia distorcida, que ele conta a história da Torre de Babel, tá? É muito interessante, ele vai para os originais e tal. Filhos de Deus de Gênesis 6, ele entra nos textos polêmicos da Bíblia, viu? É um livro também caldo grosso, tá? Caldo grosso. Mas, aqui atrás, ó. De onde teriam surgido os signos do zodíaco? E qual a ligação com o conhecimento do futuro? Por que razão Deus se opôs com tanta veemência à construção de uma simples torre no Oriente Médio, a Torre de Babel? Seria mesmo verdade que os continentes formavam uma gigantesca massa de terra quando esse planeta foi criado? Será que o nosso planeta foi em alguma era habitado por uma raça de gigantes? Estas e outras perguntas de grande interesse são respondidas neste livro que trata de maneira admirável das origens da astrologia, de sua relação com a Bíblia. Algumas das ideias apresentadas de fato surpreendentes, outras chegam a ser chocantes, mas todas elas levarão o autor a um desafio para o seu raciocínio, que prenderão toda a sua atenção e provavelmente o farão buscar na primeira Bíblia que puder encontrar a confirmação dos argumentos apresentados pelo autor. Em O Zodíaco e a Bíblia, Ben Adam revela o grande segredo
da astrologia, a conspiração milenar que se propõe a frustrar o grande plano de Deus para o homem e para este planeta. Gente, só o prefácio do Arthur Bloomfield faz valer, tá? Olha só, o prefácio foi escrito em 1937. Tá? Aqui, deixa eu ver se eu tenho informação da edição desse livro. Editora Betânia, tá? No Brasil, essa edição aqui é de 1963, mas a gente vê aqui que o livro é mais antigo. E a primeira edição brasileira é de 1974. Foram vendidas 30 mil unidades desse livro, impresso no Brasil, Belo Horizonte. Muito legal. Zodíaco e a Bíblia. É caldo grosso. Tem outra aqui também muito legal do JB, ele tirou do mercado, mas é A Bomba. A Bomba é um livro muito bom e JB Carvalho cita o Zodíaco e a Bíblia. A verdade é que os caras que escrevem sobre isso, Peter Wagner e outros aí, doutores em batalha espiritual, não tem por onde passar a não ser por caminhos como esse, tá? Glória a Deus, maravilha. Eu quero terminar falando aqui para você, lembrando dos meus livros também, tá? Não tinha pensado nisso não, mas o pessoal acabou pedindo, acabei fazendo. Deixa eu ver até se eles estão aqui ou não. Bom, eu tenho 3 livros escritos, tá, gente? Já estão aqui. Pronto, tá aqui, ó. Oráculos de Deus, tem a versão digital dele, não tem ele impresso. Se você quer adquirir, fala comigo diretamente, tá? Nesse livro aqui eu falo Moisés recebeu os oráculos de Deus, os princípios básicos dos oráculos de Deus. Eu tive uma experiência fortíssima que fez nascer esse livro, tá? Me manda um alô então por mensagem, Emília, aqui no Instagram, tá bom? Você e quem quiser, tá? Que eu oriento como faz para adquirir, tá bom? Oráculos de Deus. Amo esse livro, muito simples, mas cheio de experiências sobrenaturais. Esses 2 aqui, ó, você adquire fazendo comigo o Manual da Felicidade. O Manual da Felicidade, que deu origem a essa revista, ela é a nossa experiência de pequenos grupos online. Então são 11 semanas de encontros online ao vivo comigo pelo Zoom, tá? Que você adquire esses livros e é ministrado durante 11 semanas no Manual da Felicidade, tá? Então, se você tem interesse, o Ministério de Todos os Santos, que eu falo da restauração dos 5 ministérios e do Ministério Comum de Todos os Santos, o que eu chamo do 6º Ministério, e o Manual da Felicidade. As inscrições estão abertas, tá? Então me procura no particular também, para a gente falar das novas turmas que começam em agosto, tá certo? Gente, Deus abençoe. Essa foi a semana Desvendando Livros. Semana que vem a gente volta com a Rota da Adoração e se preparando para a nova temporada do Café com AP que vem pela frente. Então, se você quer sugerir temas para a nova temporada, entra no nosso grupo do Telegram e lá você vai fazer parte desse processo aí. Clica no meu link da minha bio e você vai ter ali acesso ao grupo do Telegram e a gente vai poder conversar, continuar o papo aí pelo Telegram. Beijão para vocês. Senhor, abençoa todo mundo que esteve comigo até aqui, até agora, durante essa semana. Dá um final de semana de bênção, Pai, uma sexta-feira, um sábado de descanso, um domingo de alegria em família, de louvor e adoração, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tchauzinho.